Canal Azeite na Lâmpada, obra e graça do Espírito Santo, do mesmo canal Espírito Santo Ministra. Canal estes que o Espírito Santo destinou para aqueles que ficaram para a tribulação. Que já de antemão eu quero falar a vocês uma das coisas que há de vir sobre aqueles que ficarem para a tribulação. Muitas pessoas serão mortas, demônios entrarão em outras pessoas e essas pessoas farão mal àquelas que têm a palavra de Deus. E as pessoas que têm a palavra de Deus e que sabem que não é para aceitar a marca da besta, eles pegarão essas pessoas e as torturarão para que elas neguem o nome de Yahushua. E esse canal foi preparado para fortificar essas pessoas para que elas resistam a todas as ações do maligno, para que elas de maneira alguma neguem o nome de Yahushua HaMashiach. E vai ter casos onde eles vão torturar a pessoa e a pessoa vai negar o nome para parar a tortura e eles vão parar, mas eles vão levar essa pessoa para outro lugar escondido. E aí eles vão continuar a tortura para essa pessoa morrer, mas de uma maneira condenável. Então levem isso no entendimento de vocês. Satanás é mentiroso desde o princípio. Eles não vão parar com a tortura. Eles vão torturar até você morrer, mesmo que você negue o nome de Yahushua HaMashiach. Então não negue. Fique aqui no canal e aprenda o que você deve fazer para fortificar o seu espírito, para que de maneira nenhuma eles façam você negar o nome de Yahushua HaMashiach. Hoje é dia 15 de março de 2024, data essa antes do arrebatamento. E aqueles irmãos que encontrarem esse canal e estiverem com o entendimento que tem que dar a vida, seria de muito ajuda vocês se juntarem para ficarem compartilhando as promessas de vida eterna, de salvação e as promessas que fortalecerão vocês para este momento, para essa grande prova. E levem consigo o nome de Yahushua HaMashiach. Aceite esse nome, pois esse é o verdadeiro nome do Filho de Deus. E quem não aceitar esse nome antes, por orgulho, quiser ficar com o nome de Jesus, essa pessoa vai ser condenada ainda que ela consiga passar pela tortura. Não, tem que ser correto, tem que ser com o nome do Filho, sem negar o nome do Filho, e ser fiel até a morte. Por isso vocês vão se juntar, vão ficar compartilhando as suas promessas. Aquele que tem mais, fale para que os outros ouçam. E eles repetirão para que estejam gravados em seus corações e no entendimento. E vocês ficarão meditando nas promessas e confessando elas. E também vocês jejuarão para que assim as forças da carne sejam quebrantadas. E assim Satanás não poderá derrubar vocês por meio dos pensamentos, pois vocês trazem consigo as promessas. E também Satanás não derrubará vocês por meio das vontades carnais. As vontades que farão com que vocês queiram desistir. Mas o jejum vai ser para quebrantar as vontades da carne e enfraquecê-la. E assim, Deus, por meio das promessas dele, vos farão ficar fortes, para que assim vocês possam passar por toda a tortura e de maneira nenhuma negarão o nome de Yahushua HaMashiach. E assim vocês serão salvos. Depois disto havia uma festa entre os judeus, e Yahushua subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água, porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Yahushua, vendo este deitado, e sabendo que estava nesta condição havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Yahushua disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Depois os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar o leito. E respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. Então, assim como esse homem que não podia descer por si só, sempre vinha outro na frente, quando você estiver pronto para entregar sua vida, você já estiver com a certeza e com todas as promessas em seu coração e no seu entendimento, já desça para entregar a sua vida para assim você ser salvo. Não fique esperando. Vá logo dar a sua vida, pois o tempo para entregar a sua vida por amor de Yahushua HaMashiach
é de 3 anos. Se passar esse período e você não der a sua vida, você vai perder a salvação. Então, é bom você o quanto antes se encher das promessas e estar fortificado para, quando chegar a hora, você vá lá se entregar e faça depressa. Quanto mais você ficar demorando, pior vai ser a sua situação. E como você pode se entregar para eles? A melhor forma de você fazer isso daí é ajudando os seus irmãos. Então você pode ser na rua proclamando: não adore a besta e sua imagem, pois quem adorar a imagem da besta e receber a sua marca vai ser condenado ao lago de fogo. Aí você fala: entregue suas vidas. Você vai falando tudo o que você sabe a respeito do canal, de entregar a vida, de se encher da palavra, de entender que se não morrer como um sacrifício não vai ser salvo. Fale o nome verdadeiro do Filho. O nome do Filho não é Jesus, é Yahushua. Não adore a marca da besta. Se encham das promessas de Deus, de vida eterna, e as promessas de fortalecimento. Geralmente está em Salmos, tem bastante lá. Aí você vai ficar proclamando isso para aqueles irmãos que não encontraram o canal ou estão em uma situação que não tem acesso à internet. Vai receber de você essas palavras e assim elas vão começar a correr atrás das promessas e pelo que você falar, elas vão entender o que tem que fazer. E assim você vai estar ajudando os seus irmãos. E sim, eles vão te pegar nessa situação, mas você já vai estar pronto. Mas você se aprontou de uma maneira que eles não vão te fazer negar o nome. E ao mesmo tempo você já ajudou os seus irmãos, os que ficaram sem condições de ter a palavra. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. E perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Yahushua se havia retirado, em razão de que, naquele lugar, haver grande multidão. Depois Yahushua encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Yahushua era o que curara. E por esta causa os judeus perseguiram Yahushua e procuraram matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Yahushua lhe respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isto, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a ele. Mas Yahushua respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão ouvir fazer o pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe todas as coisas que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Porque como o pai ressuscita aos mortos e os vivifica, assim também o filho vivifica aqueles que quer. Você vê aqui que ele está dizendo, e o filho vivifica aquele que quer, não é que o Cristo quer, é o que a pessoa quer. Se ele quer, ele vai vivificar, entendeu? Porque muitas vezes a pessoa pensa que Cristo vai vivificar aquele que Cristo quer. Não, é aquele que quer. Ele está referindo à pessoa. Se a pessoa quer, o que ela vai fazer? Ela vai vir atrás, ela vai ler Bíblia, vai buscar Cristo, vai orar, vai jejuar, porque ela quer. Então ele vai vivificar essa pessoa, entendeu? É isso que está dizendo aqui. Porque é a palavra que vai vivificar essa pessoa. Porque essa autoridade foi dada ao filho. Porque quem fazia todas as coisas era o pai. Mas ele passou essa autoridade ao filho, Yahushua. Então a palavra dele agora vai vivificar os mortos. E para aqueles que ficou para a tribulação, a forma de ser revivificado é essa: se enchendo das promessas, trazendo consigo o nome de Yahushua, e quando estiver pronto, entregue a sua vida, proclame o evangelho no meio das ruas e não negue o nome de Yahushua, mas seja fiel a ele até a morte, e assim você será vivificado, pois a palavra diz, né, que Cristo é a ressurreição e a vida. E todos aqueles que creem em Yahushua, ainda que morra, viverão. Então vocês tornarão a vida novamente, com o corpo glorificado, e será uma vida eterna. E você não é para ir proclamar o evangelho se você não está preparado. Você tem que ter essa consciência. Ainda que venha uma vontade de falar para os outros, não vá falar no meio das ruas gritando. Fale com pessoas confiáveis, pessoas que trazem consigo o entendimento de entregar a vida e que aceitaram o nome de Yahushua. Mas quando você estiver preparado, sim, que chegou a hora mesmo de você ser morto por amor de Yahushua, aí essa é a hora sim que você pode entregar a sua vida. E vou reforçar mais uma vez. Aqueles que forem pegos
e forem torturados, não negue o nome de Yahushua HaMashiach, ainda que a tortura seja muito ruim. Por quê? Porque assim que essa pessoa negar o nome, eles vão pegar essa pessoa que negou o nome e não vão parar de torturar. Eles vão levar para um local escondido e lá vão continuar a tortura. E essa pessoa vai morrer sendo torturada e ainda vai ser condenada ao lago de fogo. Não creiam nas mentiras dele. Eles não vão parar de torturar, ainda que você negue. Continue fiel, porque depois que a tortura parar, você vai ser levado ao reino de Deus. Então fique fiel até a morte. Mas antes de chegar esse momento, se prepare. Porque também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E para aqueles que ficaram para a tribulação, como vocês honrarão o nome do Pai e o nome do Filho, já que não honraram antes do arrebatamento? Como você honrará? E assim como nós já viemos dizendo em todos os vídeos, se encher das promessas de salvação, vida eterna, que vos fortaleça, estar preparado e entregar a sua vida sem negar o nome dele. Assim você o honrará. Pois se você negar o nome dele, você estará o desonrando e não terá a vida eterna. E entrará em condenação. Mas se você o honrar, ser fiel a ele até a morte, aí você terá a vida eterna. E lembrando mais uma vez, o nome do Filho não é Jesus, é Yahushua. E aqueles que já ouviu o verdadeiro nome do Filho e não quer aceitar por causa de orgulho, ainda que você entregue sua vida, o seu sacrifício não será aceito, você será condenado. O nome do Filho é Yahushua. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouviram viverão, e as que a ouvirem viverão. Então, os que vai ouvir significa obedecer. Aqueles que ouvem a voz do Filho, ou seja, eles vão ter que obedecer, porque ouvir significa obedecer. Se não obedecer, não vai ver a vida, vai ver a morte, vai ser condenado. Então temos de obedecer o que sabemos. E obedecer o quê? O que você sabe que é para obedecer? Aquilo que já venhamos dizendo a você. Dar a sua vida por amor de Yahushua HaMashiach. Mas antes que isso aconteça, você vai se preparar, ouvindo todos os vídeos do canal Espírito Santo, ministra e também do canal Azeite na Lâmpada. Se encher das promessas, se preparar e, quando chegar a hora, ajudar os seus irmãos e entregar a sua vida por amor de Yahushua HaMashiach. E não negue o nome dele. Seja fiel até a morte. E mais uma vez eu digo, se alguém negar, eles não vão parar de torturar. Eles apenas vão fingir que vão parar de torturar você, a pessoa, vão levar para um outro local escondido e lá a tortura vai continuar até a pessoa morrer. Então entenda, o Satanás é mentiroso, eles não vão parar. Entenda que você vai sim passar por essa tortura até morrer, mas não neguem o nome de Yahushua. E a vida boa que Satanás vai te oferecer não vai ser uma vida boa, pois é destruição e morte. A coisa boa que ele vai oferecer é só comida e água e não ser perseguido, é apenas isso. Então não se iludam que aceitando a marca vocês estarão melhor, vocês não estarão. Vão ter só umas provisõezinhas básicas, mas depois serão lançados no lago de fogo. Então não neguem o nome de Yahushua HaMashiach, pois vocês não receberão nada que valha isso, nada. Vão receber como paga o lago de fogo. Como não foram obedientes às palavras, para por meio da obediência o entendimento fosse renovado e saísse da natureza terrena, que é o entendimento terreno, a natureza de Satanás, não se tornaram espirituais, que é receber o entendimento do alto e se tornar participantes da natureza de Deus, as quais têm obras para a vida. Como não aproveitaram o sacrifício de Yahushua HaMashiach para obterem a natureza de Deus, agora a obediência que vocês terão que fazer é essa, entregarem a sua vida e morrer por ele. Vocês terão que dar apenas um fruto, dar a sua vida e não negar o nome dele. Por isso que é para vocês se preparar. Se preparar. Se vocês não estiverem preparados, vocês não vão conseguir. Então se preparem. Escute tudo o que está sendo dito aqui e faça conforme o que falamos.
pois não somos nós que estamos falando, mas o Espírito Santo. E assim como o Espírito Santo já falava que é um demônio no corpo que fazia com que você pecasse, e por meio da obediência esse demônio era expelido para que assim você fosse uma nova criatura, estivesse com a natureza de Deus. Mas como você não foi obediente e não expeliu esse demônio pela obediência, agora o único jeito desse demônio sair do seu corpo é você entregando a sua vida por amor de Yahushua HaMashiach. Por isso que é assim que vai ser a salvação. Você não pode morrer em uma situação que não seja dando a vida na tortura como um sacrifício a Deus. Pois se porventura você revidar contra os seus agressores em um momento que não é na tortura e eles te matarem, você vai perder a sua salvação. Então, se encha da palavra, se prepara mesmo. Quando você estiver pronto, aí chegou a hora de ser consumado o seu sacrifício. Como você já se preparou e está preparado, eles não vão conseguir te fazer negar o nome de Yahushua HaMashiach. Assim você receberá a vida eterna